Bom dia, novamente. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês nessa manhã. Que bom, né, que a gente já chega de manhã assim, já com sangue quente já e a alma lavada pela música, pela alegria. Música e criança é sempre uma bênção, né? Como dizia Jesus, deixai vir a mim as criancinhas. Hoje nós vamos falar sobre... Nós estamos chegando perto do quê, gente? O Natal, né? E Natal é uma data escolhida, né, para comemorar o nascimento de Jesus. E a personificação do amor é Jesus, não é? Jesus foi a personificação daquele amor que nós estamos perseguindo, que nós estamos querendo chegar. Isso tudo aqui que nós fazemos, tudo que fazemos no dia a dia, que procuramos ser melhor, é um exercício do amor. O amor, imagina um quebra-cabeça de criança, é o que estamos falando. Você abre um quebra-cabeça, está cheio de peça, né? Aquilo ali é o amor espalhado. Então a gente tem um sentimento por um, mas não tem por outro e tal. E aí a gente vai juntando qual é o nosso papel no planeta, nessa vida e em todas as vidas, no progresso. É ir juntando essas pecinhas, não é? Até ele formar... Quem gosta de quebra-cabeça aí? É muito legal, né? Então, quando você vê as peças montadas e formado aquele desenho, né? Puxa, que bacana, né? Eu tenho um amigo que ele coleciona quebra-cabeça assim, de 500, 1000 peças. Ele tem uma casa grande, então ele tem uma mesa lá onde os filhos, os netos brincam, para até exercitar a mente. Aí ficam, o que será isso? O que será? O amor é assim. E o que junta? O que junta essas peças? O que faz? Que peças são essas? Essas peças, elas são a desenvolvimento das virtudes. Então, se você começa a desenvolver a virtude da paciência, porque as pessoas acham assim, vou falar para vocês, amor é você ter um sentimento, uma paixão, uma coisa assim por alguém, por alguma coisa, por um bichano, por uma pessoa, por um filho. Então, o amor, ele é muito mais do que isso. E a gente precisa ter o quê? A gente precisa ter consciência que nós não temos a capacidade de amar como Jesus amou. Não é? Porque o maior mandamento é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Porque ninguém amou mais do que Jesus. E nós vamos ver isso na lei do amor. Está dividido em 5 partes. Eu tenho até que horas? 5 para as 11? Está dividido em 5 partes o nosso estudo. Eu peguei aqui nas instruções do Espírito, amar ao próximo como a si mesmo, a lei do amor. Então eu peguei e dividi em 5 pontinhos assim para a gente ser bem objetivo, porque falar de Jesus e da lei do amor, nós temos que ficar aqui muitas encarnações falando, né? Porque o amor é uma conquistazinha diária. Então é como esse quebra-cabeça. Então vamos ver assim, pensem aí vocês, vamos fazer esse exercício. O que eu tenho ainda que... Agora tem que ser sincero, hein, gente? Não adianta escamotear, não, né? Não, eu não sou impaciente, eu não tenho... eu sou uma pessoa que quer as coisas logo, aí você tem que escamotear, você é impaciente. Eu não sou controlador, eu gosto de ver tudo organizado. Então as pessoas que eu digo, eu estou me incluindo também, tá? Nós temos uma mania de florear coisas que a gente precisa mudar. Então, imagina assim, o que me incomoda mais e incomoda no outro. Porque o que te incomoda no outro é, às vezes, aquilo que você tem. Então, o que o outro faz e que te incomoda é porque você também precisa acertar isso em você. Aquela pessoa fala pra caramba, é chato pra caramba, fica, sabe, reclamando da vida, vai ver que você faz a mesma coisa. Aí lá vem aquela pessoa, fala mal de todo fofoqueiro, vai ver que você tem uma tendência também. Então é muita coisa. E egoísta, não faz nada, mão fechada. Você também. Então a gente tem que
começar a olhar menos para o próximo, dos defeitos dos outros, e começar a observar o quê? A nós mesmos, não é? Então, esse quebra-cabeça é montado dessa forma. O que Kardec ele diz, que é uma frase assim, que vale para qualquer religião, ou até pessoa que não tem religião, porque Chico falava assim, perguntaram a ele, Chico, qual é a sua religião? Ele falou, a minha religião é fazer o bem. Agora, a minha doutrina é espírita. Então, quem faz o bem, quem quer fazer o bem, você deseja. Você pode fazer em pensamento. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu estou numa cama. Mas você deseja. Você pensa, eu queria tanto que aquela pessoa, você está mal e você está pensando no bem da outra pessoa. Então, a religião de Deus, de Jesus, é o amor. Ele veio trazer o amor. Enquanto nós não amarmos uns aos outros, o planeta vai ser como nós estamos vendo. Então já tentamos aí quantas vezes? Milhares de anos pela força, pela guerra. Muda alguma coisa? Não. Ora é um país que está no poder, ora é outro. Então isso não muda. O que vai mudar realmente é o amor, mas o amor é um quebra-cabeça. Então o planeta ainda está montando esse quebra-cabeça. Então se vocês têm aí aquele exercício, já fizeram o exercício, o que me incomoda mais a mim e nos outros? Eu interromper os outros. Eu falo muito. Eu quero controlar. Não faz isso porque é assim errado, porque é o seu jeito que é certo. Imagina, né? Minha mãe sempre falava, imagina do que seria do azul se todos preferissem o amarelo. Não é? Então, cada um é diferente. Respeitar a posição. Eu penso assim, você pensa diferente, não tem problema. A gente não vai deixar de ser amigo. Não, as pessoas, né, principalmente em rede social, e tudo polar. Se você não pensa, então azar o seu e pronto. Então há uma polarização. Isso é o quê? Falta de uma pecinha desse quebra-cabeça. Porque você ama seus filhos, você ama fulano, você ama Beltrano, mas você não abre mão de algumas coisas. Então o quebra-cabeça está faltando. Tá bom? Então é isso que nós vamos fazer hoje, é tentar montar esse quebra-cabeça com a lei do amor. E aí, vamos começar com a instrução de um espírito chamado Lázaro, que todo mundo já sabe, né, da história dele. Jesus ressuscitou. Ele diz o seguinte, para mim é uma das passagens mais bonitas do Evangelho, mais bonitas. É o nosso item 1. E ele diz o seguinte, eu não sei se o microfonezinho está funcionando, está todo mundo ouvindo bem aí? O amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos, a gente ouve um barulho, todo mundo faz assim, né? Isso é instinto. Se você está com fome, você quer comer. Se você está com sono, são instintos. Então, os sentimentos são instintos elevados à altura do progresso que a gente faz. Na origem, todos nós, não sei se alguns sabem, mas todos nós fomos criados simples e ignorantes. Deus nos criou como uma criancinha, simples e ignorante. E nós temos o quê? Todo um caminho a fazer. Você sabe o que quer dizer religião? Religião quer dizer religare. Religare quer dizer voltar à origem. Então nós saímos de Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio, agora vem, progride e retorna, porque eu sou o amor. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça. Ao longo de quê? De muitas vidas, de muitas encarnações. Mas vamos começar agora, né, para diminuir, né, essa quantidade de encarnações. E aí ele diz assim, na sua origem, o homem só tem instintos. Quem lembra aí dos homens antigos, né, já viu algum filme, algum desenho, Fred Flintstone, aquele uga-uga, era coisa do instinto. Era viver para a subsistência, para comer, para dormir, para procriar, era isso. Então, na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, ele começa a ter sensação. Eu estou com uma sensação, não é? Quando mais instruído, ele tem
Sentimentos. Instruído, gente. Instruído quer dizer que você tem que estudar, você tem que observar. A gente tem que estar aqui juntos, trocando ideias, conhecer. Nunca ninguém pensou, pô, o que é a vida? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? Qual o sentido disso tudo? Não é? Então a gente vai começando a ter essas respostas. Aí ele diz assim: no início somos instintos, depois nós passamos a ter sensações, depois nós passamos a ter sentimentos. E aí ele fala: o ponto delicado do sentimento é o amor. Mas não esse amor material. No Natal tem muito isso, né? Amor material. As pessoas pensam que Natal é comprar alguma coisa para dar de presente. Comer, 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 comer. E Natal não é nada disso, mas a gente faz isso. É uma tradição. Mas Natal não é isso. Não é? Há pouco tempo, a irmã Sheila deu uma mensagem sobre isso. Natal, Jesus quer que todo dia se comemore o aniversário dele, o quê? Amando uns aos outros. Essa é a melhor comemoração. Mas aí tem... o amor não é esse amor, o sentimento. Então vamos lá. Instinto, sensação e sentimento. Já estamos nos sentimentos. E o ponto máximo desse quebra-cabeça é o amor. Ele está montado. Quando ele estiver montado, ele não vai ser mais esse amor vulgar do termo, que ele chama um amor vulgar. Ah, eu amo fulano, né? Aquela coisa. Ah, eu adoro, sei lá, esse vestido, eu quero esse carro, eu adoro coisas materiais. Não. É um amor diferente. Aí ele fala assim, ó, é linda essa frase. É o amor, não esse amor vulgar, mas esse sol interior que condensa e reúne todas as aspirações, todos os focos que estão acima das coisas materiais. Então, o amor é uma coisa que nos aquece seu coração. Não tem uma musiquinha que fala da dimensão que nos aquece o coração? Vou seguindo na certeza da esperança de encontrar uma boa solução. Não sei se está aqui, mas no meu tempo de evangelização tinha essa a prece, é uma luzinha. Então, é uma coisa que aquece. Quando você ora com vontade, com fé, você sente alguma coisa que te aquece a alma. Isso é amor. É o amor vindo do alto para você. Aí você sente aquela consolação. Esse é o amor que a gente tem que também devolver. Esse é o amor. Vou dizer para vocês um exemplo de amor. Do amor. Todo mundo aqui pensa assim, pais e mães, né? Eu quero que meu filho seja advogado, médico, político, quero que seja rico, quero que seja isso. Ninguém pensa assim, ninguém quer ouvir assim, olha, seu filho, quando passa por onde ele passa, ele deixa tanta alegria. A profissão dele, perguntaram? Não, a profissão... Mas aí, você fica assim, mas eu já vi muita mãe fazer isso. Meu filho, quer nada, fica lá, tem aquele empreguinho, mas é uma pessoa de bem, de caráter, tem um emprego, trabalha. Então as pessoas falam assim, puxa, quando vejo sua filha, ela dá um abraço, que é um abraço tão gostoso, a gente sente orgulho disso. Eu disse, pô, teu filho, hein? Caraca, vi de terno e gravado, pô, tua filha, eu vi toda lá, bonitona na televisão. A gente quer isso. E isso é passageiro. Totalmente passageiro. Todo mundo que é famoso um dia deixa de ser. Principalmente essa fama de hoje em dia que é rápida, né? Os influencers, hoje em dia a pessoa está com a fama danada, daqui a pouquinho ela está esquecida, você nem lembra. Eu, pelo menos no meu tempo, não esqueço nenhum. Já não esqueço nenhum dos meus ídolos. Não é? Outro dia mesmo estava tendo, eu levei até um susto, né? A Globo parecia que estava adivinhando, né? Fez uma reportagem com Francisco Oco, aí mostrou as novelas deles antigas. Eu fiquei lá, voltei lá nos meus anos 70, vendo Selva de Pedra, e uma semana depois ele veio desencarnar. Então aquilo, falar assim, poxa, ele deixou um legado, né? Deixou uma coisa bacana para a gente. E aí, dando esse exemplo, é isso que nós temos. Que bom. Então estava já... É a lei do amor, viu? Ela foi, viu? O amor deve estar ali com calor. Então,
É esse trabalho. Nós vamos conseguir isso tudo hoje? Agora? Não. Nós vamos fazer um trabalho. Por isso que ele fala aqui, ó. O ponto delicado do sentimento é esse solo. Ditoso aquele que, ultrapassando a sua humanidade, o que é essa coisa do apego às coisas materiais, ditoso é aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama aos seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma nem do corpo. Jesus nasceu como imperador romano ou nasceu numa manjedoura? O governador do planeta, o dono do planeta. Ele não podia chegar, eu quero nascer em Roma, que era o grande centro do mundo. Eu quero ser um imperador, porque aí eu vou poder botar o meu reino. Não, ele já deu a primeira lição do amor, a humildade. Nasceu numa manjedoura. E aí ele veio ensinando o amor. Por isso que ele fala, amai-vos como eu vos amei. Ele veio ensinando. Imagina Maria, a mãe, vendo seu filho ser chamado disso, daquilo, ele é um comunista, ele é um mentiroso, ele é um mistificador, vamos tentar pegar ele, aí maltrataram, só porque ele amou. Olha como é que nós estamos longe desse amor que ele fala, esse sol interior. Porque hoje a gente ainda crucifica, não é? Pessoas que têm esse amor, chama de bobo. Esse é um bobo, essa pessoa vai amar aquele que maltrata, aquele... Porque Jesus, ele via na fera um anjo em potencial. Ele via em Saulo de Tarso, perseguidor de todos nós cristãos, o Paulo de Tarso, que foi o defensor, e nós estamos aqui por causa de Paulo de Tarso, que levou a palavra da lei do amor de Jesus para fora dos muros de Jerusalém. Senão estaria até hoje lá e como é que nós estaríamos aqui? Então essa é a primeira grande lição. O amor é um grande quebra-cabeça. Cada pecinha do quebra-cabeça é uma virtude que nós temos que trabalhar. A paciência. Quem é que lembra aí de outra? O orgulho, não é? Transformar o orgulho na humildade. O egoísmo na caridade. Não é? A inveja, que também não é fácil, né? A gente chama, não, eu só acho legal. A inveja, uma vez, gente, eu vou contar, olha, a inveja, ela às vezes vem disfarçada com um sorriso. Eu era pequeno, minha mãe tinha uma samambaia chorona enorme. Mas, gente, ela era uma casa, ela pegava do teto e vinha até o chão. Naquela época, né? 1970 e pouco. Aí chegou uma vizinha, a gente morava numa vila, chegou uma vizinha e falou, nossa, Célia, como a sua samambaia está linda. Ela não é, mas está muito linda. E foi embora. 3 dias depois, a samambaia estava morta. Morta, porque a planta é um ser vivo. Ela sentiu aquele, que lindo, hein? E por dentro, assim, tomara que morra. Entendeu? Porque nem sempre a boca expressa, né, aquilo que a gente está sentindo. Às vezes a pessoa está ali, oi, tudo bem, mas está doida para você se livrar de você. Então, a inveja tem esse poder. Então, vamos ser sinceros. Vamos falar mais verdade do que mentiras. Vamos dar menos desculpas. Tem mais um exemplo, meu pai falava assim, não fique mentindo para os outros. Aí o telefone tocava, antigamente só tinha telefone fixo, né? Se for para mim, diz que eu não estou. Como é que funciona isso? Aí eles falavam assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Então, esses são os subterfúgios. Quer ensinar para o seu filho bem, mas sem dar um exemplo, você olha assim e fica... Como é? Eu também não sou um exemplo de... Meus filhos falam, você faz um monte de palestra, mas eu te conheço. Os meus filhos são ali os meus... né? Observadores atentos. E aí eu presto atenção, às vezes, no que eles falam. O que você acha? Ah, você não tem paciência, você é isso, você é aquilo. Amor de mãe e filho, vocês sabem como é que é, né? Vocês sabem como é que é essa relação de filhos com pais e tudo mais. Então, a gente tem que observar, porque o nosso grande amigo pode ser aquele que aponta aquela ferida. Porque quando você...
que você chega para uma pessoa que te ama, o que você acha de mim? Ah, você é maravilhoso aqui. Agora, se você chegar para uma pessoa que não gosta muito de você, o que você acha de mim? Você é um egoísta, você acha que sabe mais do que todo mundo. Tirando o exagero, você pode anotar algumas coisas e falar, por que eu preciso trabalhar? Porque aquele ali não tem nada, não deve nada a você, ele vai te dizer o que ele pensa. E às vezes você não enxerga alguma coisa que você faz naturalmente, mas é uma falta o quê? De sensibilidade, de amor. André Luiz dizia, a sinceridade é ótima, mas a sinceridade rude, não. Toda planta precisa de quê? Água. Mas pega a água e coloca, ela vai ficar feliz. Agora, ferve a água e joga na planta. Vai matar. Então, aquela sinceridade, você não vale... Fazer um atendimento fraterno. Tem uma música que diz, né? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não entendo. Gente, é o amor cego, né? Esse é o amor cego. E ele fala, eu não sei porquê, eu não sei porquê. Isso é uma coisa do amor cego. Então, quando a gente fala do amor, é aquele amor que Jesus pregava e a gente ainda não tem condições. Vou dar um outro exemplo para vocês. Quem é que consegue fazer uma prece? Imagina uma pessoa que causou mal, que fez, e você chega assim, eu vou fazer uma prece para esse. Hoje, eu vou fazer uma prece para essa pessoa. Eu tenho um exemplo assim, né? Que a minha filha passou por uma situação dentro de carro de aplicativo, ela quase foi. E aí, quando eu cheguei, não preciso fazer um atendimento, porque foi um negócio foi sério. Aí a pessoa falou, você precisa perdoar. E olha, palestra é fácil, espírita há 40, esse negócio de currículo espírita quer dizer nada, gente. Ah, eu sou espírita há 40, tem gente, fulano de tal, eu não acho isso... Você vê os livros de Chico? Chico Xavier por Emmanuel. Aí tem lá, às vezes, alguns autores, fulano de tal é médico, é espírita há 50 anos, você quer fazer currículo espírita? Eu não tenho currículo espírita. Eu sou um aprendiz. Eu posso ter 50 anos de doutrina espírita e não saber nada. A pessoa entrou hoje e já está com o coração dela muito mais preparado que o meu. E aí a pessoa falou, você precisa começar a perdoar. Eu falei, eu tentava, juro, mas eu tentava orar no meu culto no lar, mas eu não conseguia. Me vinham, né? Eu ficava imaginando uma cena que eu nem vi. Não é? E aí eu encontrei essa filha ontem, anteontem. Né? Porque eles já são adultos, tá? E eu sempre falando com ela, ela falou, pai, como é que você está em relação àquilo? Eu não consigo. Eu falei, poxa, pai, eu já perdoei, eu já estou seguindo em frente. Foi difícil, ela entrou numa depressão, foi um negócio que foi sério. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, como é que você faz? Primeiro você afasta aquele... Olha como é que funciona a lei do amor. Primeiro você se afasta do problema. Quem é aqui, gente, que vai chamar no Natal da sua casa aquelas pessoas que você não gosta? Não é isso que Jesus falou. Vou chamar só os meus adversários. Só eles que vão comer comigo. Eu vou demonstrar que eu sou caridoso. Vai sair uma pancadaria danada nesse Natal, né? Amar os inimigos, aí eu não vou falar sobre isso, mas o amor a esses adversários é uma outra pecinha do quebra-cabeça. Ele é bem devagarinho. É um amor que começa afastando, depois você vai trabalhando, vai orando. Não dá para conviver, gente. Mas dá para não desejar o mesmo mal que ele te fez. Aí já encaixa outra pecinha. Está entendendo? E aí você vai aliviando o teu coração e a tua mente do quê? Daquele peso. Que esse peso que parece que eu estou carregando o mundo nas costas, somos nós trazendo rancores, tristezas, tudo por falta de quê? Da fé, da esperança, que a nossa irmã leu na página de abertura. Por que dá a fé, a esperança, que fala assim, eu tenho certeza que isso vai melhorar? Vou dizer uma coisa para vocês agora. Por que a doutrina espírita é uma revelação? Porque ela diz o seguinte, Chico diz o seguinte, nós achamos que a vida é isso aqui. A vida não é isso. A vida é a vida espiritual. Aqui é uma experiência. Porque nós somos seres imortais. A vida é lá. Um dia nós não vamos precisar. Já parar, é complicado, mas parar de pensar.
Um dia nós não vamos precisar mais do corpo, nós vamos evoluir de outro jeito. Então a vida é espiritual. Aqui é uma experiência. O que pode ser essa experiência? Para uns, um colégio, para outros, a prisão, não gostam da vida, brigam com a vida. Para outros, é um internato. Para outros, é um hospital, a pessoa vive doente. Então, a vida é uma provação para o nosso espírito, porque é muito difícil alcançar o amor sem sentir a dor. Por causa do planeta Terra, da humanidade. Por isso que ele fala, avançar o amor além da humanidade. Porque quando você está bem, com dinheiro, é bonitona, bonitão, tem dinheiro, a rede social está lá bombando, você viaja, você passeia, vai pensar em casa, vai pensar em curtir a vida. Aí quando vem a dor, corre todo mundo para onde? Procurar a religião. Então a maioria de nós chegou aqui através do quê? Da dor. Muitos, eu cheguei através do amor. Difícil. A maioria é através da dor. Então a dor é um instrumento desse quebra-cabeça do amor, da lei do amor. E aí ele diz isso, por isso que ele fala isso, olha. O Lázaro. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem mesmo a do corpo. Eu conheci uma pessoa na cidade de Dona Geralda, com quem eu convivi muitos anos e aprendi muito com ela. Ela morava no lugar mais perigoso na cidade, acho que eu não sei qual, e às vezes eu a levava. Então eu vou contar uma história para vocês. Como é que Jesus vê o anjo na fera. Porque foi ele que me salvou, eu já não estaria aqui, tá? Então eu vou contar para vocês, nunca contei essa história em casa nenhuma. Estava eu, a gente fazia evangelização, e eu levava ela e os netos, eu e um grupo de pessoas para voltar para a Cidade de Deus. Ela levava todo mundo, ninguém eu vou levar todo mundo. E ela trocava de comando, ela ia lá, falava com o pessoal, olha, isso aqui são minhas, ninguém mexe com os netos da Dona Geralda. Ela era assim, persona, ninguém toca na Dona Geralda. E um dia nós chegamos no domingo, era domingo, sempre domingo, 8 da manhã, e até meio-dia, 1h, chegamos, ela falou, e ela dizia assim, hoje você não pode entrar. Hoje você pode entrar. Nesse dia eu não podia entrar, deixo na esquina. Aí saiu ela cheia de bolsa, cheia de netos, cheia de tudo. Quando eu saí com o meu carro, eu vi que ficou uma bolsa. Aí eu voltei. E entrei na rua. Parei o carro na esquina, que a rua é muito estreitinha, saí com 2 bolsas. Quando eu vi, gente, ali na esquina tinha uns 20, só de metralhador e tudo, e o cara, o chefe armando eles. Armando. A rua vazia. E ela morava na casa, assim, ele estava numa casa do lado, armando os meninos, e a casa dela era aqui. Quando eu pensei em voltar e correr, eu juro para vocês, estou falando, isso aqui é uma história real. Tem 25 anos essa história. Eu ouvi uma voz assim, continua caminhando. Se eu fizesse um movimento brusco, não estaria aqui. Continuei caminhando. E ele continuou olhando para mim, eu sabia que era o chefe, estava com uma roupa militar, ele olhando, e aí daqui a pouquinho levantou e passou por mim, aquele exército. E gente, eu estava assim, só o espírito estava ali, porque eu estava congelado. Continuei andando e a Dona Geralda veio para o portão, o que você está fazendo aqui? Entra, não sei o quê, aquela coisa toda. Menino, você não tinha, o que eu falei? Quando eu falar, não entra, não entra. Teve um problema aqui, eles foram resolver e tal. E eu assim, eu não conseguia ouvir nada, eu só estava fora de mim. Aí eu falei, como é que eu vou embora? Ela disse, calma que você vai comigo. Aí quando deu, assim, fiquei 1 hora lá com ela, aí saímos, aí entrei no carro, ela, nunca mais você faz isso. Tá bom. Na terça-feira nós nos encontrávamos para o estudo da mediunidade. Aí ela veio falar comigo rindo. Ele veio falar comigo e falou assim, Dona Geralda, você acha que eu não conheço ele? A gente já foi na casa dele, a gente já seguiu ele até o trabalho dele, ele tem 3 filhos, falou o nome dos meus filhos, tudo. E aí eu congelei de vez, ele falou, ele pode vir, enquanto eu estiver aqui ele pode vir. Quando ele saiu, trocou, ela falou, ele já tem o teu cadastro, eu nunca mais entrei. Mas enfim, eu passei por um quê? Eu vi aquele rapaz que eu vi, que está já no plano espiritual,
que para muitos anos, ele passou por mim, juro para vocês, ele me olhou assim, tipo assim, me salva disso aqui. Vários daqueles meninos que estavam seguindo ele de cordão e tudo, olhando para mim assim, tipo assim, eu não queria, sabe, não é aquela vida, porque falta o quê? Amor. Eles não são felizes. Claro que ninguém quer isso para ninguém. Você vai ser assaltado. Claro que isso machuca, dói. Eu não contei o caso da minha filha? Dói. Mas eu vi com esses olhos. Edivaldo também passou por isso. Ele morava num lugar complicado lá na Bahia, Pau da Fome, né? Ele foi ser atacado, aí o cara reconheceu ele, eu sou aquele lá da mansão, não, então pode ir. E aí ele começou a orar por aquele espírito. Ele começou a orar. Ele foi, lógico, né, assassinado, substituído, e ele orando, ele não sabia. Um dia o espírito apareceu. O Divaldo era muito mais evoluído que eu, o espírito apareceu. Muito obrigado, seu Divaldo. Eu saí daquela vida, me mataram, e agora eu estou pronto para nascer. O senhor me acolhe lá na mansão do caminho? Ele acolhe, meu filho. Passou um tempão, daqui a pouquinho chegou uma criança lá. Ninguém, o Nivaldo mesmo falou, não quero, não quero, não quero. Não, ele lembrou. Essa criança. Mas está lotado, nós estamos lotados. Pega essa criança. E aí o espírito que é obsessor, você vai pegar essa criança? Ele vou. Ele foi porque essa criança era meu filho em outra vida. Então eu não vou mais te perseguir. Olha o que o amor faz. Eu vou ajudar você. Máscara de ferro. Máscara de ferro. Era o Máscara de Ferro. Então vocês veem o que é. Ele tem todo o amor. Não, mas ele tinha já ele já tinha montado mais partes desse quebra-cabeça. Chico já estava montado quase todo. Faltava um pedacinho de nada. Não é? Porque o que a gente entende por se baterem numa face da outra? Não é literal. É a gente não alimentar essa roda que tem lá fora de olho por olho, dente por dente, que ainda está girando. Então, a lei do amor é isso, é manter difícil, eu não estou dizendo que a gente vai sair aqui, gente. Assim, é a gente trabalhar dentro de nós essa cura espiritual. Porque o que Jesus falou? Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Doente de quê? Da alma. Essa é a lei do amor. Então nós não vamos encontrar todo mundo bonzinho, todo mundo bacana. Nós vamos encontrar pessoas como nós. Nós somos legais com todo mundo. Tem gente, se você for perguntar para o Mauro, é legal, mas se você for perguntar para tem gente que não me acha legal, eu sei. Eu faço o curso e falo, não gosto do teu curso. Vai ser chato. Não tem problema nenhum, a pessoa tem que ter a opinião dela. Eu prefiro assim do que a pessoa ficar, que legal, não sei quem, não está nem aí. Então a pessoa já me disse. Então, essas pecinhas é que Kardec diz assim, o verdadeiro espírita ou cristão é aquele que empreende o quê? Esforços para domar as suas más inclinações. Mais inclinações domadas é mais uma pecinha no quebra-cabeça, né? É mais uma virtude. Saiu do orgulho, melhorou um pouquinho o orgulho. Olha, entrei nessa vida muito orgulhoso, muito revoltado, muito rancoroso, muito pessimista, já saí menos pessimista, menos revoltado, ainda sou muito orgulhoso. Mas você faz uma avaliação, é uma melhora, a gente não vai melhorar tudo de uma vez, mas vamos melhorar um pouco. Então vamos lá. Isso é o amor. O amor é paciente, o amor é calmo. São Paulo não dizia? Né? Aquela carta dos epístolos do amor, se eu não tiver amor, nada seria. O amor é calmo, o amor é brando, o amor é paciente. Não é? E aí tem a segunda parte. Disse eu, lembra? Que no seu começo o homem só instintos possuía. Aqui é que está o trabalhinho de casa de cada um. Pois bem, mais próximo se acha do ponto de partida do que da meta aquele em quem predominam os instintos. Então, e o que predomina mais em nós? O instinto, eu quero, instinto é, eu quero, e pronto. Ou o amor, eu quero, mas eu vou ver se dá. O que ainda predomina? Não é? Instintos sexuais, instintos de ambição, de poder.
Aquela coisa de eu preciso ter tudo, eu tenho que ser o maior em alguma coisa. Em alguma coisa. Ontem eu vi uma reportagem, a corrida espacial. Gente, os Estados Unidos ficou arrasado na década de 60, porque Yuri Gagarin foi o primeiro que saiu o primeiro homem aí no espaço. Foi uma depressão no país, gente, porque foi o primeiro. Depois então nós vamos ser o primeiro a pousar na Lua. Não era uma questão só de ciência, era uma questão de quê? De orgulho. E aí alguém mais depois viu, depois da década de 70, acabou o dinheiro, gente. Gastaram o dinheiro todo. E as pessoas viram que o negócio não é bem assim, que as leis de Deus são mais complicadas do que parece. O homem quer ser o quê? O dono do mundo, não teve mais nenhuma missão. Começou a explodir foguete e tudo mais, acabou as missões. Pô, do jeito que estava na década de 60, o homem pisou na Lua, hoje a gente já estava indo para Marte, não chegamos nunca mais a lugar nenhum, só em filme de ficção. Porque existe mais orgulho, mais ambição, mais dinheiro para guerras e para coisas. Eu estava vendo nessa guerra da Ucrânia, nessa guerra, eu vejo assim, os Estados Unidos, a notícia vai liberar 11 trilhões para a Ucrânia, para armar a Ucrânia. 11 trilhões de dólares, gente. Acabava com a fome no mundo. Mas eles vão fazer armas. Então estamos muito longe ainda dessa... O planeta como um todo está mais para o instinto ou está mais para o amor? Está mais para o instinto, não é? Mas nós vamos chegar lá. Não percamos a fé. O projeto... Eu assisti quinta-feira que eu precisei... Eu ia até vir aqui, que meu amigo Ari estava aqui, mas eu participei da bancada. A bancada lá é grande, tem que fazer um monte de coisa. E eu estava participando da bancada. E o palestrante falou sobre Jesus. Ele falou assim, o projeto Terra não deu errado. Tem gente que falou, vocês não estão ouvindo, não, a humanidade não deu certo. Tem que acabar com tudo e fazer outro. O projeto Terra não deu errado. Algumas pessoas vão ter que sair do projeto Terra. Vão ter que ir para outros planetas. E é aí que eu entro aqui, É aí que eu vou entrar com essa parte. Eu quero só saber onde é que eu estou. Eu vou chegar lá. Mas já está acabando, eu tenho que chegar lá. Não, tem sim, tem que ter disciplina. E ele fala aqui, achei. O amor no sentido profundo é o homem ser leal. O homem é o ser humano, gente, tá? A pessoa. É que hoje em dia tudo tem que estar explicado, né? É o ser humano, a pessoa, homens e mulheres. Probo quer dizer honesto. Consciencioso, ter consciência, eu quero, mas vou ver se posso. Para fazer aos outros o que ele quer que façam com ele. Eu gostaria de bater na casa de alguém 4 horas da manhã porque eu estou a fim de conversar? Não. Então eu não vou fazer isso porque as pessoas não vão gostar, né? Porque eu não quero fazer com os outros, porque eu não quero que façam comigo. Então eu vou fazer uma coisa dessa. Vou incomodar uma pessoa que trabalha que é 4h50. Eu estou de férias. Eu estou falando, isso já aconteceu. Eu trabalhava em TI, tinha um amigo que ligava, 3 horas da manhã, minha mãe atendia, tem um rapaz, e aí, Maurão, tudo bem? Eu estou aqui sem fazer nada, só para a gente bater um papo. Eu falei, cara, eu tenho que estar aí 6 horas da manhã. É para eu não dormir, não sei o quê. Eu era meio... Então, essas coisas assim, aí eu aprendi com ele, nunca vou fazer isso, porque às vezes de madrugada dava uma solidão, a gente ficava lá no CPD, meio solitário. E aí a gente tinha vontade de ligar para alguém mesmo, mas eu não vou fazer isso 3 horas da manhã. Não, vou assustar a pessoa por nada. Então ele diz o seguinte, aquilo que eu falei, olha, o projeto Terra, que Jesus concebeu, todos se amando, não está dando errado não, muito pelo contrário, é que ele é paciente. Mas algumas pessoas podem ser... Eu já trabalhei com projetos. Trabalhava em projetos de TI. Então tinha um projeto, nós vamos colocar computador em rede em todo o Aura Celeste. Então esse era o projeto. Começavam 10 pessoas, acabavam 8 e já tinha mudado 3, 4, porque isso é normal. Uns não querem aquele projeto, outros não podem mais. Então o projeto Terra, ele está dando certo sim. Agora, as pessoas que estão impactando o projeto do amor, elas serão levadas para onde? Para uma escola de recuperação, que é outro planeta. Ele diz assim,
Amar no sentido profundo do termo é ser probo, consciencioso e fazer aos outros aquilo que quer que faça. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham a nós e os irmãos e suavizá-las. É considerar a sua grande família como a família humana, porque essa família todos a encontrareis dentro de um certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são como vós, filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Isso é o amor. Aqueles que não podem fazer isso vão sair do planeta e ir para um planeta de educação. Reeducação. Quem é que gosta de repetir ano, gente? Ninguém, né? Repetiu o ano. É isso. Então, não repetir o ano não é esse ano. Cada encarnação nossa é um ano. Imagina assim, um ano do CA, eu não sei mais CA, né? Isso é CA. Na minha época já era o primário. Hoje em dia, o que é maternal? Do maternal à pós-graduação, ao doutorado, é o que nós estamos fazendo aqui. Numa encarnação, se você vai do maternal até um doutorado, é uns 40 anos, 30, 40 anos. Né? Você imagina nas encarnações, talvez 30, 40, 50 encarnações. Se a gente for em linha reta, se a gente for estudioso, se a gente for por linhas tortas, repetir de ano, 100, 200, 300 encarnações. Quem é que quer isso, gente, ficar sofrendo? Eu não quero. Então, eu vou procurar fazer o que me for possível, que todos nós temos limites. Todos nós temos limites. Então, hoje, o conceito de renovação do Espiritismo está tão bem exposto que nós produziremos milagres nesse século vindouro. Olha só, o Espírito estava confiando em nós, os trabalhadores da última hora, que somos nós. Da harmonização em todos os interesses materiais e espirituais, isso é a lei do amor. Harmonizar os interesses materiais do homem na aplicação desse preceito bem compreendido. Amai bastante para seres amados também. Essa mensagem foi de Sansão, Fénelon e Lázaro. Então, meus irmãos, que Jesus abençoe a todos vocês, que nós trabalhemos esse quebra-cabeça do amor dentro de nós, começando com uma coisinha pequena, não tenta dar passos, começa com uma coisinha miúda, aí vai avançando, e a gente um dia, quando perceber, a gente está fazendo naturalmente, porque o amor se faz naturalmente. E lembrar de uma frase de Paulo que me veio à cabeça agora. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Essa é a lei do amor. Que Jesus esteja com todos vocês.